origem da vida na Terra. Né? Então, dando continuidade a essa temática sobre origem, né, nós falamos sobre a origem do universo, então nós vamos falar sobre como é que surgiu a vida na Terra. Há três possíveis explicações sobre o surgimento da vida na Terra. Uma é o criacionismo, que liga o surgimento dos seres vivos a uma divindade, a um Deus supremo que tudo criou. Outra corrente que acreditam na biogênese, que os seres surgem de matéria sem vida. Né? O grupo que acredita na biogênese, por exemplo, eles pensam que a vida poderia surgir de matéria inanimada, como por exemplo o barro, basta ter as condições adequadas. Um outro grupo que acredita na biogênese, que os seres surgem da reprodução de outros seres vivos da mesma espécie. Né? Então a reprodução é que garante a existência de seres vivos no nosso planeta. Muitos acreditavam que os vermes surgiam espontaneamente dos cadáveres. Né? Então, para eles, havia um princípio ativo nesse cadáver que fazia surgir seres vivos ali. Né? Então, o Red foi quem bolou esse experimento, tentando refutar essa ideia de que os cadáveres poderiam gerar vermes, gerar seres vivos. Né? Ele pegou 4 recipientes, né? Colocou carne dentro dos 4, 2 ele tampou com um tecido bem fininho, né? E outros 2 ele deixou aberto. Né? Ele observou que nos potes que estavam abertos, né, a mosca conseguia posar na carne, né, e depois de um certo período surgiu larvas dentro dessa carne. A que estava tampada, a mosca não conseguia posar, né, consequentemente larvas não apareceram. Então, com isso, né, o Red chegou à conclusão de que os vermes que estavam na carne foi a mosca que posou. Então, eram na verdade, um dos estágios da mosca. Então, com esse experimento, ele basicamente refutou a teoria de que da biogênese, a teoria de que a carne é que produzia os seres vivos. Tudo ia tão bem, até que em um determinado momento, né, Leeuwenhoek descobriu, né, os seres microscópicos. Né? Então, ele descobriu os seres que o olho humano não poderia ver. Com isso, né, reacendeu a teoria da biogênese. Então, se o ser humano não pode ver, então ali está a origem da biogênese. Assim, os seres vivos eram formados de matéria inanimada. Tudo só foi refutado depois que John Needham ferveu vários frascos de caldo nutritivo fechado com rolha de cortiça. Depois de um tempo, apareceu novamente seres microscópicos. Então, isso vem reforçando novamente a teoria da biogênese. Spallanzani, né, refez o experimento de Needham. Ele pegou 4 recipientes tampados com rolha e 4 com gargalo derretido. Após o experimento, apenas os frascos fechados com rolha apareceu o micro-organismo. Então, o que Spallanzani concluiu com isso? Que a vedação do seu oponente não foi bem feita. Então, por isso que surgiu micro-organismo. Já Needham acredita que Spallanzani destruiu o princípio ativo. Por isso que alguns frascos não apresentaram vida. Então, essa discussão da vida se originar de matéria inanimada continuou ainda em aberta, até que Pasteur realizasse esse experimento. O que ele fez? Ele pegou um recipiente, né, colocou o caldo nutritivo dele, ferveu, retorceu o gargalo desse recipiente e não tampou. Apenas retorceu, como está passando no exemplo aqui. Deixou esse caldo por um período, né, e nada aconteceu. Não surgiu micro-organismo, não surgiu nada. Quando ele quebrou esse gargalo, depois de um certo período, ele percebeu que surgiu um micro-organismo dentro desse ambiente. Então, dessa forma, ele conseguiu rebater a teoria da biogênese, em que os micro-organismos que apareciam naquele recipiente é porque ele veio com ar, e não é porque esse meio propiciou a criação desses micro-organismos. Miller, em 1953, ele construiu um aparelho no qual colocou hidrogênio, amoníaco e metano. Essa mistura foi submetida a fortes descargas elétricas ao mesmo tempo que recebia vapor de água condensado como chuva. Após uma semana de funcionamento, constatou-se no líquido formado a presença de compostos orgânicos, até mesmo de aminoácidos. Então, por meio desse experimento, né, elaborou-se a teoria de que essa seria a forma ideal de ter surgido vida no planeta Terra. Então, a partir desse experimento dele, de que não tinha molécula orgânica, não tinha aminoácido, não tinha carboidrato, não tinha nada nesse recipiente. Então, com as condições adequadas de chuva, de descargas elétricas, foi possível formar moléculas simples. Então, esse experimento deu origem a várias teorias que explicam o surgimento de vida no nosso planeta. E essa teoria é a teoria de Oparin, né, que é a teoria dos coacervatos,
né, que explica como é que a Terra primitiva, que antes era sem vida, teve surgimento de vida. Primeiramente, a Terra primitiva ela era uma larva incandescente, cheia de erupções vulcânicas, a atmosfera não tinha oxigênio, então era um ambiente inapropriado para a vida. Mudanças da superfície da Terra e da atmosfera, como por exemplo o vapor de água eliminado dos vulcões, formam uma chuva que resfria a Terra e surge o oxigênio. Os oceanos surgem rios e lagos, né? Na água surgem moléculas orgânicas, igual está mostrando nesse exemplo aqui. Então, as condições do ambiente foram mudando, né? Consequentemente formando moléculas orgânicas no meio aquático. Aminoácidos formam proteínas que, ao longo dos anos, formam os conservados. Então, esse ambiente inóspito foi formando pequenas moléculas, essas moléculas foram se agrupando e formando um composto que os cientistas chamavam de coacervatos. Não era um ser vivo, era apenas um composto, um amontoado de moléculas, mas que no futuro originar os seres vivos. Os coacervatos são moléculas de proteínas revestidas por água, no interior delas forma-se o DNA. Depois da formação desses coacervatos, eles foram evoluindo e surgindo aí os seres unicelulares. Os coacervatos dão origem a seres unicelulares e heterotróficos. Com a diminuição do alimento, esses seres heterotróficos se tornam seres autotróficos. Então, essa é mais ou menos a teoria de como é que surgiu os primeiros seres vivos no planeta Terra. Segundo essa teoria, os primeiros seres vivos eram muito pequenos, eram seres unicelulares, como bactérias, né, que se formou por meio de descargas elétricas que foram formando pequenas moléculas. Essas moléculas foram se agrupando em moléculas maiores até formar o primeiro ser vivo. Surgem os seres pluricelulares. Então, a partir desses seres que antes não precisavam de oxigênio, depois passou a produzir oxigênio na atmosfera, né, e tinha uma célula só, posteriormente foi formando seres com células mais complexas, foram se agrupando e formando seres pluricelulares, ou seja, com várias células. Ao longo de milhões de anos, esses seres unicelulares dão origem aos pluricelulares. Então, esse aqui é um resuminho bem rápido para explicar como é que surgiu esses seres vivos no nosso planeta. No princípio, na atmosfera primitiva tinha vapor de água, metano, hidrogênio e oxigênio, altas temperaturas, centelhas e raios ultravioletas. Isso propiciou a formação de aminoácidos, as primeiras moléculas orgânicas. A chuva propiciou a formação de substâncias albuminoides, ou seja, essas moléculas orgânicas foram se formando, foram se agrupando, ocorrendo o aquecimento do solo. Em direção dos mares, moléculas mais complexas foram se formando uma sopa nutritiva, uma sopa primitiva no oceano, formando os derivados de fosfatos, os protógenes, a primeira molécula nucleoproteínas, né, formando os coacervatos. Dos coacervatos forma-se a célula primitiva. Então, outras teorias sobre a origem da vida, né? Então, essa teoria de Oparin não era a única teoria que tentava explicar o surgimento dos primeiros seres vivos no nosso planeta, né? Outras teorias são consideradas também, como a teoria das fontes hidrotermais, das panspermia, né? Panspermia 1 e 2. Né? Das fontes hidrotermais, os primeiros seres vivos teriam aparecido no fundo dos oceanos, ao redor de fontes ou fendas hidrotermais, espécies de chaminés de água quentes e compostos minerais aquecidos pelo magma, como se fossem pequenos vulcões submarinos. Então, dentro do oceano tem regiões de vulcões onde solta chafariz de água quente. Então, segundo essa teoria, a vida teria surgido nesses locais, né? Nesses locais que seriam surgidos os primeiros seres vivos. Outra teoria, que é a teoria da panspermia, a ideia de que micro-organismos ou esporos extraterrestres tenham originado a vida na Terra. Então, quem acredita nessa teoria, né, o meteorito teria se colidido com a Terra, e nesse meteorito teria micro-organismos vindo de outro planeta. Então, todos os seres vivos teriam se originado de seres de outro planeta, que não seja planeta Terra. Então, os que acreditam nessa teoria chama-se teoria das panspermias. Uma variante dessa teoria da panspermia acreditava também que compostos orgânicos foram trazidos por cometas ou meteoritos, né? Não veio organismo em si, mas veio compostos como aminoácidos, monossacarídeos, né? Lipídios teriam vindo desses fragmentos de rocha que colidiam com o nosso planeta, teria trago esse princípio necessário para a formação da vida. A primeira forma de vida, ela era o quê? Autotrófica ou heterotrófica? Essa era uma dúvida também que permeia os cientistas. Alguns acreditam que os primeiros seres vivos eles eram autotróficos, ou seja, eles produziam o seu próprio alimento.
Outros acreditavam que eles eram heterotróficos, que esses seres obtinham alimento do meio e faziam fermentação, ou seja, não precisava de oxigênio. Outros acreditavam na teoria, né, na hipótese de quimiolito autotróficas, ou seja, esses seres produziam seu alimento a partir de energia liberada em reações entre componentes orgânicos, ou seja, eles faziam quimiossíntese.